Olá, irmãos. Bom, conforme prometido, hoje vamos falar um pouquinho do comunismo. Do que realmente é o comunismo. Bom, o comunismo, na verdade, tem como definição, o comunismo tem uma definição muito exata, que na teoria ele promove a igualdade entre os seres humanos, promove a distribuição equitativa de riquezas, promove um bem-estar e se preocupa com a minoria. Mas quando vamos ver na realidade, fora do contexto teórico, o que é que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir o seguinte, vamos descobrir que o comunismo é responsável pelo maior genocídio que ocorreu na face da Terra. É isso mesmo que você acabou de ouvir. O comunismo é a revolução mais sangrenta da face da Terra. A revolução que mais matou na face da Terra, em nome da causa. O comunismo matou cerca de 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas, só em menos de 100 anos, no século passado. O comunismo é responsável por promover a miséria, a opressão, a ditadura e a censura. Por exemplo, se nós vamos acompanhar o comunismo, vamos definir o comunismo vindo do países comunistas. Por exemplo, vamos falar de Cuba. Irmãos, vocês acham mesmo que se Cuba fosse tão boa para o cubano, haveria tantos cubanos a saírem de jato de Cuba até Miami, passando o mar de Miami, onde muitos se afogam e morrem? Se a China fosse tão boa para os chineses, será que os chineses viriam aqui para Angola e vender remédios ambulantes nas ruas? Ou abriria clínicas? Na verdade, o comunismo é nada mais, nada menos do que uma farsa. Em Cuba, por exemplo, há escassez de comida. Na Venezuela, nós temos o socialismo. O socialismo da Venezuela é nada mais, nada menos do que nós vimos. A Venezuela reduziu o peso médio dos seus habitantes a menos de 11 quilos. Né? E temos também, por exemplo, na Venezuela a inflação, que foi constatada a primeira inflação da Terra a chegar, não é 100, não é 200, não é 300, não é 500, é 1.000.000% de inflação. Os preços estão tão acima que um salário mínimo de um sujeito venezuelano chega apenas para comprar 2 rolos de papel higiênico. Bom, isso é que é o comunismo na realidade. Isso é o que é o comunismo quando nós largamos a teoria e vamos ver na prática. Na prática nós temos a China, temos o Partido Comunista Chinês. Bom, o Partido Comunista Chinês é responsável por uma das maiores opressões aos meios de comunicação do mundo. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês durante os séculos tem sido responsável para coisas como censuras dos meios de comunicação, muitas vezes ligados à internet. Por exemplo, os chineses não usam o YouTube, os chineses não usam o Facebook, os chineses não têm WhatsApp. Na China não tem acesso a isto. Não tem Instagram, porque o Partido Comunista Chinês censura tudo e todos os métodos em que as pessoas pudessem trocar ideias e ter maior divulgação e uma maior abertura para o mundo. Por exemplo, vamos voltar a Cuba. Cuba nós temos apenas um único partido, um partido único. Se o comunismo realmente promovesse a democracia e não fosse ditadura, os países comunistas deveriam ter eleições livres e justas. Não há eleição na China livre e justa, apenas um único partido, o Partido Comunista Chinês. E se nós repararmos, todos os países que têm ligações com comunistas, dito como Angola, que até há pouco tempo foi socialistas, são partidos que têm um sistema ou ditatorial ou semi-ditatorial. E nós precisamos acabar com isso. Quando nós analisamos o comunismo, o socialismo, descobrimos o quê? Eles lutam para legalizar a maconha, legalizar o aborto. Por exemplo, todos os países do mundo em que foram legalizados os abortos foi sempre o governo de esquerda, governos socialistas, que legalizaram o aborto. Todos os países do mundo. Quando nós analisamos o comunismo ou o socialismo, o que é que nós vamos dar de cara? Vamos dar de cara, por exemplo, com uma nação aqui próxima de nós. Uma nação. Quando nos demos de cara então com Lula da Silva, nós nos apercebemos o quê? Nos apercebemos que Lula da Silva é responsável por maior escândalo de corrupção da história da humanidade. É isso mesmo que você ouviu. A Lava Jato, liderada por Lula da Silva, é responsável por maior escândalo de corrupção do planeta Terra. Nunca antes foi visto um sistema criminoso e corrupto como que se passou na Lava Jato, onde Lula, nesse mesmo esquema de corrupção, foi condenado neste caso
em 3 instâncias. Como lavador de dinheiro, corrupto, foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro, tendo um sítio em Atibaia e um triplex no Guarujá. Quando nós analisamos a realidade do socialismo travestido ou do comunismo travestido de socialismo, dá sempre nisto. Nós vamos ter o PT, o partido no Brasil que luta para o casamento de homossexuais. Nós vamos ter o PT, o partido brasileiro que luta para a legalização da droga e do aborto. Então nós temos isso quando nós analisamos o que é o comunismo. Quando saímos um pouquinho de Cuba e vamos para outros partidos socialistas, como por exemplo, vamos para Venezuela, nós nos demos de cara com a falta, com a escassez de alimentos, nos demos de cara com a hiperinflação, nos demos de cara com a ditadura de Maduros. Os venezuelanos nesse exato momento estão a comer no lixo, como você vai ver neste vídeo que se segue. Bom, de acordo com esse vídeo que você viu, isso mostra claramente que não há uma espécie de liberdade na Venezuela, o que é um sistema totalitário e opressor. Isso é o comunismo. Por isso eu peço para si, para que não se deixe enganar por pequenas falas, por pequenos discursos em que dizem de uma tal pureza imaginária desse sistema totalitário. Então nós precisamos de olhar para a realidade, precisamos olhar para aquilo que realmente é e não para a definição de coisas. Bom, o comunismo nunca também se importou com Deus. Digo isto porque Marx dizia: a religião é o ópio da humanidade. Vários outros comunistas, como esses que vocês estão a ver agora, ele, por exemplo, disse que o objetivo do comunismo é combater a religião. Entende? Mao Tse-tung dizia que deve-se combater a religião e que os comunistas tinham de ser opressores de modo a sacrificar cerca de 300 milhões de pessoas em nome da causa. Nunca antes na história do planeta Terra viu-se uma revolução tão sangrenta como o comunismo. E o comunismo é um perigo e deve ser extinto na face da humanidade. Então é necessário notar para isto: o comunismo tinha estado adormecido e vem ressurgindo de acordo com o tempo. Mas países mais atentos como o Brasil teve a oportunidade de se livrar do comunismo tendo eleito Jair Bolsonaro, um homem competente que andou cerca de 28 anos na Assembleia, que podemos dizer assim, na Câmara dos Deputados, sem estar envolvido em nenhum esquema de corrupção, né? Então nós temos isso, nós temos a Ucrânia que passou tem uma lei que decreta que pessoas que falam do comunismo, defender o comunismo é igual a defender o nazismo, é crime na Ucrânia. Então temos vários outros países que têm se livrado das amarras ideológicas do comunismo e travestido de socialismo, que é afinal de contas um perigo para a humanidade. Por este motivo, eu aconselho a pesquisar mais sobre o assunto. Qualquer outra dúvida, deixe aqui nos comentários. Nós vamos voltar a falar mais sobre isso. Eu espero por si. Dê um like se gostou, se não gostou, dê um dislike. Se tiver alguma opinião para que se mude algo errado, então dê por favor também deixe o seu comentário para que possamos mudar. Eu sou Mário do Castro e agradeço a si por ter disponibilizado esse tempo para ouvir sobre o que eu tenho a dizer. Hombre, Maduro ahora lo sabe, me están mierda. Hay que cambiar el presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínese usted, no podemos.